Mas vamos lá, deixa eu ler a notícia aqui do Incircunciso. Kleber Lucas gravou um podcast ao lado do cantor Caetano Veloso para promover o dueto que ambos fizeram na música Deus Cuida de Mim. Durante o programa, o pastor de esquerda fez afirmações negando a inspiração divina bíblica do cristianismo. Você está vendo? Eu sempre digo, a pessoa mostra primeiro a gengivinha, mas depois mostra a cauda, mostra o chifre. O pastor que fez sucesso ao longo da carreira como pastor gospel vem aproximando o seu discurso do chamado liberalismo teológico e no podcast do Mídia Ninja adicionou aspectos de outra vertente progressista, a chamada teologia negra. Isso ao seu discurso, à sua ideologia. Abre aspas, o Ocidente concebeu um Jesus loiro, de olhos azuis, com o corpo todo sarado, e esse é o Jesus. Na Santa Ceia são homens brancos, não tem mulheres, não tem crianças, então a gente pensa o cristianismo a partir dessa matriz. Ele introduziu movimento de releitura teológica, a partir de vieses ideológicos, empenham sofismas para desacreditar toda a estrutura doutrinária através de questionamentos sobre aspectos superficiais da religião. Pastor Mário, a gente não precisa chover no molhado, né? Porque é muito crasso, né? O erro, a malignidade, o demônio, a casta é muito grande, né? Para uma pessoa só. Então, vamos parar aqui, então já sabe, né? Mas ele entrou agora num detalhe aqui, que tem outra notícia e faz parte de uma pergunta bíblica que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E ele diz assim, nessa nova chamada teologia negra, ele está falando que na ceia do Senhor não tem negros, não tem mulheres e não tem crianças. Mas a Santa Ceia está acontecendo de uma maneira crescente. A Santa Ceia sendo dada, o corpo, o pão e o cálice, suco de uva, está sendo dada para pessoas que não confessaram, que não se converteram e nunca conheceram a Cristo, nunca foram evangelizadas sequer. E num ato de ceia, essas pessoas não só são convidadas, mas participam do pão e do sangue, do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Então, isso que ele diz aqui, na ceia só tem homens brancos. Olha só que absurdo. Não tem criança na ceia, não tem mulheres, é o viés, não é, maligno que a gente já está acompanhando aqui já há algumas décadas. Agora eu faço uma pergunta já espiritual, teológica. A ceia, pastor, dá uma palavra para a gente, porque está crescendo tanto que eu estou com medo. Está tendo aqui no nosso estado, na Grande Vila Velha, na Grande Vitória, igrejas pós-modernas, cristãs, protestantes, evangélicas. Um visitante chegou, nunca foi, nunca ouviu falar de Jesus, chegou lá, se é dia de ceia, toma pão e toma o cálice. A ceia é para todos indistintivamente ou a ceia é para a igreja, é para convertido ou para quem é batizado? O que nós devemos orientar e instruir numa celebração de ceia? Pastor Mário Souza, tire a minha dúvida agora, por favor. Estamos vivendo os últimos dias. Época difícil, como disse Paulo pelo Espírito Santo, né? Dias difíceis e trabalhosos, onde homens como este, falsos mestres, falsos doutores, em seus montões, estarão trazendo doutrinas de demônios no meio do povo. Falsos mestres, disse Pedro, inserindo, dissimuladamente heresias no meio do povo, blasfemando o caminho do Senhor. E o que é pior, muitos seguindo essa gente e fazendo do povo negócio, comércio, por avareza. 2 Pedro 2, de 1 a 3. Leia lá. 2 Pedro 2, de 1 a 3. Então, já dizia Paulo que são homens amantes de si mesmos. Não tem nenhum compromisso com a verdade, nem com o reino de Deus.
Eles é que não têm a devida inspiração. Teologia negra, teologia branca, teologia amarela, seja o que for. Teologia feminina. Teologia feminina, teologia masculina, teologia homo. Gente, teologia é teologia. O que é teologia? Estudo de Deus, sobre Deus. E Deus não tem cor. Deus não tem raça, nem tribo, nem língua, nem nação. Deus é Deus que fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, tornando-o alma vivente. Gênesis 2, 8, 7, 8. 2, 7, 8. Deus formou o homem para o adorar, para o servir, para o amar, para o seguir. E está com ele. O homem é que dele se distanciou, submeteu-se ao pecado e escravo do pecado se tornou. Condenado irreversivelmente à morte, ingrato. Mesmo assim, Deus, na sua infinita, divina, eterna misericórdia, planeja a salvação para esse homem ingrato. E envia o que ele tinha de melhor, o seu filho, para que numa cruz rústica e dolorosa doasse a sua vida para resgatar este miserável homem, reconciliando-o com seu Deus, do qual se distanciou um dia. Então Deus alcança este homem para salvá-lo, e quando eu estou falando homem, estou falando do ser humano, independentemente de que cor tenha, a que raça pertença, de que nação seja, de que língua fale, não importa. O que importa para Deus é a alma que está dentro deste homem, desta mulher. Não importa a sua condição intelectual, até moral. Porque se fosse assim, as prostitutas não teriam direito à salvação, os próprios homicidas, os adúlteros, os homossexuais, os idólatras, os feiticeiros. A salvação é para todos. Agora, a Santa Ceia é um ato de comunhão com Deus. A Páscoa que antecedeu a ceia, Deus, olha bem, 1.500 anos antes de Cristo, isto é, 3.500 anos atrás, Deus já dizia que o incircunciso, o estrangeiro, não podia fazer parte dessa ceia. A não ser que em prosélito se tornassem, isto é, aderissem aquilo que Deus tinha de mandamentos para o seu povo. E quando eles aderiam, também faziam parte da Páscoa. Porque eles se circuncidavam, eles se submetiam a uma norma a ser seguida. É só ler lá, está lá em Êxodo capítulo 12, de 43 até 50, leia lá. Exatamente, pastor, isso mesmo. Tá certo? Isso. E depois Jesus vem e põe a ceia no lugar da Páscoa para memorizar a sua morte. E quando ele chama os seus discípulos, independente de cor, ele estava dando uma mensagem que era para aqueles que estão em plena comunhão com ele poder participar. Quando Paulo ensina sobre o texto clássico da ceia, observem, ele estava ensinando para uma igreja, no caso Corinto. Pastor Mário, eu posso fazer uma analogia dentro disso aí? Pode, querido. Por exemplo, naquela época, foi dito, e está claro isso, que estrangeiros não podiam participar se fossem incircuncisos. Nós podemos dizer, uma aplicação, incircuncisos hoje ou não conversos hoje, também não pode participar, é isso? Positivo.
O texto diz assim, pastor Mário: se porém algum estrangeiro se hospedar com você, fazer parte aí, morar na congregação israelita e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. Então se chegará e a celebrará, e será como natural da terra. Nenhum incircunciso comerá da Páscoa. Olhe bem, e ele falou, todos os que circuncidarem, ele está dizendo que cor tinha? Que cor teria que ter? Qual seria o seu idioma? Qual seria? Estrangeiro, olhe bem. Todo estrangeiro. Obedeceu a norma? Pode. Não obedeceu? Não pode. Foi Deus. E Jesus aqui, está escrito na Bíblia, que não é invenção, senhor fulano de tal. Está escrito aqui. Tem que estar de acordo, tem que estar com a norma, tem que ter intimidade com o Senhor, que foi Ele quem predeterminou tudo isto. E Ele já deu uma dica aqui, quando Ele disse, ide, fazei discípulos em todas as nações. Olha aí,